Segundo Crônicas, capítulo 21. Josafá morreu e foi sepultado no túmulo da família, na cidade de Davi. Seu filho Jeorão o sucedeu. Os irmãos de Jeorão foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes deu muitos presentes: prata, ouro, objetos de valor e cidades fortificadas em Judá. Mas Jeorão era o filho mais velho, por isso Josafá lhe deu o reino de Judá. Quando sucedeu seu pai e assumiu o controle do reino, Jeorão mandou matar todos os irmãos e alguns oficiais do governo. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 8 anos. Ele seguiu os passos dos reis de Israel e se associou por casamento à dinastia de Acabe. Ele agiu mal diante do Eterno. Apesar disso, por causa da aliança com Davi, o Eterno não se dispôs a destruir os descendentes de Davi. Afinal, ele tinha prometido manter uma chama acesa para Davi e seus descendentes. Durante o reinado de Jeorão, Edom se rebelou contra o domínio de Judá e proclamou seu próprio rei. Jeorão reagiu imediatamente, partindo com seus oficiais e carros de guerra. Os edomitas os cercaram, mas durante a noite, Jeorão os atacou com seus carros de guerra e os derrotou. Até hoje, Edom se revolta contra Judá. Na época, até mesmo Líbina se rebelou. A razão disso era clara. Jeorão havia abandonado o Eterno, o Deus de seus antepassados. Jeorão chegou a ponto de construir altares a deuses pagãos nos montes de Judá e levou o povo de Jerusalém a se desviar de Deus, bem como toda a população de Judá. Certo dia, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, em que se lia: Do Eterno, o Deus do seu antepassado Davi, uma mensagem. Já que você não seguiu os caminhos de seu pai Josafá e de seu avô Asa, reis de Judá, mas preferiu imitar os reis de Israel ao norte, fazendo Jerusalém e Judá se desviarem de Deus e seguirem a idolatria de Acabe e sua família, e matando seus irmãos, todos eles melhores que você, o Eterno castigará seu povo com uma terrível peste, que também atingirá suas mulheres, seus filhos e suas posses. Você ficará gravemente enfermo. Terá uma doença no intestino, dolorosa e humilhante. O castigo começou com uma invasão. O Eterno incitou os filisteus e os árabes, que moravam perto dos etíopes, a atacar Jeorão. Eles chegaram até a fronteira de Judá, invadiram o território e saquearam todos os bens do palácio. Levaram até mesmo as mulheres e as crianças. Mas Acasias, um dos filhos, foi deixado. Depois Jeorão ficou gravemente enfermo. Passados 2 anos, sua incontinência era total, e ele morreu atormentado por dores terríveis. O povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como era costume. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ninguém derramou uma lágrima sequer por causa da morte dele. Foi, na verdade, um alívio para todos. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Segundo Crônicas, capítulo 22. O povo de Jerusalém proclamou Acasias, filho mais novo de Jeorão, rei em seu lugar, porque os invasores que vieram do deserto com os árabes haviam matado todos os outros filhos. Assim Acasias, filho do rei Jeorão, rei de Judá, foi proclamado rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas 1 ano em Jerusalém. Sua mãe se chamava Atalia e era neta de Onri. Ele viveu e governou nos moldes da dinastia de Acabe.
sua mãe dava a ele os piores conselhos. Ele agiu mal diante do Eterno, pois tinha afinidade com a família de Acabe, tanto por casamento quanto pelas práticas pecaminosas. Depois da morte de seu pai, ele passou a seguir os conselhos da família de Acabe e fazia o que eles ensinavam. Aliou-se a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para lutar contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Ferido pelos arameus, Jorão voltou para Jezreel, a fim de se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramá, na guerra contra o rei da Síria. Acasias foi visitar Jorão em Jezreel. A visita de Acasias a Jorão serviu para sua ruína, de acordo com a vontade de Deus. Quando Acasias chegou a Jezreel, ele e Jorão se encontraram com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Eterno já tinha autorizado destruir a dinastia de Acabe. Jeú, que já tinha começado a eliminar a dinastia de Acabe, encontrou os capitães de Judá e os sobrinhos de Acasias, que faziam parte da delegação do rei, e os executou sumariamente. Depois mandou seus oficiais à procura de Acasias. Eles o encontraram escondido em Samaria. Ele foi capturado e levado de volta a Jeú, que o matou. Mas seu corpo não foi abandonado. Por respeito a seu avô Josafá, conhecido por ter buscado o Eterno com sinceridade, deram-lhe um enterro digno. Mas não ficou ninguém da família de Acasias que pudesse sucedê-lo no trono. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho havia morrido, ela assumiu o comando. Para início de conversa, mandou matar toda a família real. Jeozeba, filho do rei Jeorão, escondeu Joás, um dos filhos de Acasias marcados para morrer. Ela o escondeu, junto com sua ama, da rainha Atalia num quarto secreto. Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias e mulher do sacerdote Joiada, poupou a vida de Joás do massacre de Atalia. Ele ficou com ela 6 anos no templo de Deus. Enquanto isso, sem saber de nada, Atalia governava a nação. Segundo Crônicas, capítulo 23. Passados 7 anos, o sacerdote Joiada decidiu pôr em prática seu plano, com a ajuda de alguns oficiais influentes do exército. Ele escolheu Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Eles percorreram todo o território e todas as cidades de Judá para convocar os levitas e todos os chefes de famílias. Reuniram-se em Jerusalém, no templo de Deus, e firmaram um acordo. O sacerdote Joiada apresentou a eles o jovem príncipe e disse: Aqui está o filho do rei. Ele vai assumir o trono, como o Eterno prometeu, a respeito dos descendentes de Davi. Então prestem atenção ao que vocês irão fazer. 1/3 de vocês, que entra de serviço no sábado, deverá permanecer na guarda dos portões. Outro terço guardará o palácio, e o outro cuidará da porta do alicerce. Todo o povo será convocado para se reunir nos pátios do templo do Eterno. Ninguém poderá entrar no templo, exceto os sacerdotes e os levitas que estiverem de serviço. Eles têm permissão, porque foram consagrados, mas os demais devem fazer o que lhes foi ordenado. Os levitas rodearão o jovem rei com armas em punho. Matem qualquer um que tentar se aproximar ou romper o cerco. Vocês ficarão com o rei o tempo todo e em todo lugar. Todos os levitas e oficiais acataram as ordens do sacerdote Joiada. Cada um deu ordens a seus subordinados, tanto os que entravam no serviço no sábado, quanto os que saíam do serviço no sábado, pois o sacerdote Joiada não dispensou ninguém. Depois o sacerdote equipou os oficiais com lanças e escudos, pequenos e grandes, que pertenceram a Davi e estavam guardados no templo do Eterno. Armados, os guardas se posicionaram de acordo com as instruções para proteger o rei de uma extremidade do templo à outra, em torno do altar e do edifício.
Então o sacerdote apresentou em público o príncipe, pôs a coroa em sua cabeça, entregou a ele o livro da aliança de Deus e o proclamou rei. Enquanto Joiada e seus filhos o ungiam, o povo gritava: "Viva o rei!" Ao ouvir o barulho da correria do povo e da aclamação ao rei, Atalia foi ao templo para ver o que estava acontecendo. Assustada, viu o jovem rei de pé na entrada, rodeado pelos capitães e tocadores de trombetas. Todos com alegria cantavam, as trombetas eram tocadas, e os cantores e os músicos dirigiam o louvor. Desesperada, ela rasgou a própria roupa e gritou: "Traição! Traição!" O sacerdote Joiada deu ordens aos oficiais da guarda: Levem-na para fora e matem qualquer um que fizer menção de segui-la. O sacerdote tinha ordenado que não a matassem no interior do templo. Eles a arrastaram até a estrebaria do palácio e a mataram ali. Joiada fez uma aliança entre o Eterno, o rei e o povo, para que eles fossem o povo do Eterno. O povo entrou no templo de Baal e o destruiu, derrubando os altares e os ídolos. Na frente do altar, mataram Matã, sacerdote de Baal. Joiada entregou o serviço do templo do Eterno aos sacerdotes e aos levitas, conforme as determinações de Davi. Eles deveriam oferecer ofertas queimadas ao Eterno, de acordo com o que prescrevia a revelação de Moisés, com cânticos e louvores, e conforme a orientação de Davi. Ele também designou guardas para cuidar da entrada do templo do Eterno, de modo que quem não estivesse devidamente preparado não pudesse entrar. Reuniu todos os oficiais, os nobres, os governadores e todo o povo para conduzir o rei do templo do Eterno, passando pela porta superior até o trono real. Todos celebravam com entusiasmo. Finalmente, a cidade ficou segura e tranquila, pois Atalia estava morta. Segundo Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, Gazela. Ela vinha de Berseba. Educado e ensinado pelo sacerdote Joiada, Joás agiu corretamente diante do Eterno durante a vida de Joiada. Joiada escolheu 2 mulheres para ele, e Joás teve filhos e filhas. Depois de um tempo, Joás decidiu fazer reformas no templo do Eterno. Reuniu os sacerdotes e levitas e ordenou: vão às cidades de Judá todo ano e arrecadem o imposto da população para a reforma do templo do seu Deus. Esse trabalho será responsabilidade de vocês. Mas os levitas não se esforçaram e não fizeram nada. Então o rei mandou chamar Joiada, o sacerdote principal, e perguntou: por que você não mandou os levitas trazerem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Eterno, e a comunidade de Israel determinaram para a manutenção do lugar de adoração? Veja em que condições está o templo. Atalia, aquela mulher perversa, e seus filhos deixaram o templo de Deus em ruínas e levaram os objetos consagrados para cultuar Baal. Seguindo as ordens do rei, eles fizeram uma urna e a puseram na entrada do templo do Eterno. Depois, mandaram anunciar em todo o território de Judá e Jerusalém o pagamento obrigatório do imposto que Moisés havia instituído quando Israel ainda estava no deserto. A população e os líderes ficaram felizes com a resolução e contribuíram com alegria até encher a urna. Sempre que os sacerdotes levavam a urna para os fiscais do rei e eles constatavam que estava cheia, o contador real e o oficial do sacerdote principal retiravam o dinheiro e a urna era levada de volta. Eles faziam isso regularmente e conseguiram arrecadar muito dinheiro.
O rei e o sacerdote Joiada entregavam o dinheiro aos encarregados do templo, que, por sua vez, pagavam os pedreiros e carpinteiros responsáveis pelos reparos no templo do Eterno. Eles trabalharam sem interrupção até a reforma ser concluída. O templo ficou como novo. Terminada a obra, devolveram o dinheiro que havia sobrado ao rei e à joiada. Esses recursos foram utilizados para a confecção de utensílios para o templo e para os sacrifícios diários e ofertas queimadas, vasilhas e outros objetos de ouro e de prata para uso litúrgico. Enquanto Joiada estava vivo, as ofertas queimadas eram oferecidas regularmente no templo do Eterno. Joiada morreu em idade avançada. Tinha 130 anos. Foi sepultado no cemitério real porque tinha se destacado muito em seu serviço a Israel, a Deus e ao seu templo. Depois da morte de Joiada, a situação mudou, para pior. Os dirigentes de Judá tiveram uma audiência com o rei e ele atendeu ao pedido deles. Assim, abandonaram o templo do Eterno e passaram a servir a deusa da prostituição. Por causa desse pecado, Deus ficou furioso com Judá e Jerusalém. O Eterno enviou profetas para adverti-los das consequências daquele pecado, mas ninguém dava atenção a eles. O Espírito de Deus despertou Zacarias, filho do sacerdote Joiada, para dizer: Assim diz o Eterno: por que vocês se afastaram deliberadamente dos mandamentos do Eterno? Vocês não podem continuar assim. Se abandonarem o Eterno, Ele os abandonará. Mas alguns tramaram contra Zacarias, e com a cumplicidade do rei, na verdade, por ordem dele, o apedrejaram até a morte dentro do pátio do templo do Eterno. Foi assim que o rei Joás retribuiu a lealdade do sacerdote que o havia proclamado rei. Assassinou o filho de Joiada. As últimas palavras de Zacarias foram: Veja isto, ó Eterno, que eles paguem por isto. Cerca de 1 ano depois, as tropas dos arameus atacaram Joás. Invadiram Judá e Jerusalém, massacraram os líderes e mandaram todo o despojo para o rei em Damasco. O exército arameu era bem pequeno, mas o Eterno o usou para derrotar o grande exército de Joás, porque eles abandonaram o Eterno, o Deus de seus antepassados. Os sírios foram instrumentos do castigo de Deus contra Joás. Joás foi gravemente ferido na batalha, e os próprios oficiais do rei o mataram, numa conspiração tramada na corte como vingança pelo assassinato do filho do sacerdote Joiada. Ele foi morto na própria cama e sepultado na cidade de Davi, mas não teve o privilégio de um túmulo no cemitério real. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, Jeozabade, filho da moabita Sinrite. Quanto a seus filhos, as muitas sentenças proferidas contra Joás e a história da restauração do templo de Deus, está tudo registrado nas anotações sobre os reis. Amazias, filho de Joás, o sucedeu. 2 Crônicas, capítulo 25. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, mas não com absoluta sinceridade. Quando viu que tinha o reino nas mãos, mandou executar os guardas do palácio que haviam assassinado seu pai, o rei. Mas não matou os filhos dos assassinos, por respeito ao que estava prescrito na revelação de Moisés. Os pais não devem ser punidos pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve responder pelos próprios atos. Amazias organizou Judá e classificou Judá e Benjamim por famílias e por unidades militares.
Todos os homens de 20 anos de idade ou mais deviam se alistar. Foram contados 300.000 capazes de servir no exército. Além disso, contrataram 100.000 soldados de Israel, ao custo de 3,5 toneladas de prata. Um homem de Deus apareceu e disse: Ó rei, não deixe os soldados israelitas no exército. O Eterno não está com eles, nem com nenhum dos efraimitas. Seja corajoso e vá apenas com o seu exército. Só Deus poderá dar a vitória ou a derrota a você. Mas Amazias perguntou ao homem de Deus: O que devo fazer com o dinheiro? As 3,5 toneladas de prata que paguei aos israelitas. O homem de Deus respondeu: A ajuda de Deus vale muito mais que isso. Então Amazias mandou embora os soldados do norte que tinha contratado. Eles ficaram muito aborrecidos por não poderem lutar e voltaram furiosos. Mas Amazias estava otimista. Levou as tropas para o Vale do Sal e matou 10.000 homens de Seir. Fizeram 10.000 prisioneiros, levaram-nos até o topo da rocha e os jogaram no precipício. Todos morreram na queda, esmagados contra as rochas. As tropas que Amazias tinha mandado embora do seu exército, furiosas por não poderem lutar e se aproveitar do despojo, atacaram cidades de Judá, de Samaria a Bet-Horon, matando 3.000 pessoas e levando muitos despojos. Quando voltou da batalha contra os edomitas, Amazias trouxe de volta os deuses dos cidadãos de Seir e os estabeleceu como se fossem seus deuses, adorando-os e queimando incenso para eles. Esse ato provocou a ira do Eterno, que enviou um profeta com esta mensagem: O que está acontecendo? Por que você está clamando a deuses inferiores que não conseguiram livrar o povo deles, deuses mais fracos que você? Amazias o interrompeu: Por acaso pedi a sua opinião? Fique quieto, senão mando arrastá-lo para fora. O profeta parou de falar, mas antes disse o seguinte: Tenho conhecimento de que Deus resolveu destruí-lo por causa de tudo o que tem feito e porque não seguiu o meu conselho. Certo dia, Amazias mandou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para desafiá-lo a lutar. Se tiver coragem, venha se encontrar comigo. Vamos medir forças. Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: Certa vez um espinheiro do Líbano mandou dizer a um cedro do Líbano: Dê sua filha em casamento a meu filho. Mas depois um animal selvagem do Líbano passou, pisou no espinheiro e o esmagou. Só porque você derrotou os edomitas na batalha, agora está pensando que é mais forte que todos. Pode se orgulhar, mas fique aí no seu canto. Por que arriscar a sorte? Por que amargar uma derrota para você mesmo e para Judá? Mas Amazias não desistiu. Então Jeoás, rei de Israel, cedeu e concordou em enfrentar Amazias, rei de Judá. Eles se encontraram em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá sofreu uma humilhante derrota para Israel. Todos os soldados fugiram para casa. Jeoás, rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Mas Jeoás não parou por aí. Prosseguiu para atacar Jerusalém. Demoliu os muros da cidade desde a porta de Efraim até a porta da esquina, cerca de 180 metros. Saqueou o ouro, a prata e todos os utensílios de valor do palácio e do templo do Eterno. Também fez vários reféns e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, reinou mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. O restante da vida e dos feitos de Amazias, do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel.
Nos últimos anos de Amazias, depois de ele ter se afastado do Eterno, fizeram uma conspiração contra ele em Jerusalém, e ele teve de fugir para Laquis. Mas foi perseguido e morto em Laquis. Seu corpo foi trazido sobre um cavalo e sepultado em Jerusalém, com seus antepassados, na cidade de Davi. Segundo Crônicas, capítulo 26. O povo de Judá proclamou Uzias, que tinha apenas 16 anos de idade, rei no lugar de seu pai Amazias. O primeiro ato dele, depois do sepultamento de seu pai, foi reconquistar e reconstruir Elate para Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Amazias. Ele foi um fiel seguidor do Eterno, muito bem preparado e ensinado por seu tutor e mestre Zacarias a viver em obediência e temor ao Eterno. Enquanto Zacarias viveu, Uzias foi um homem íntegro e o Eterno o fez prosperar. Ele enfrentou os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabne e Asdod. Também construiu cidades próximas de Asdod e de outras regiões do território filisteu. Deus o ajudou em suas guerras contra os filisteus, os árabes de Gurbaal e os meunitas. Os amonitas também pagavam tributo a Uzias, e a fama dele se espalhou até o Egito. Ele se tornou muito poderoso. Uzias construiu torres de defesa em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e na esquina do muro. Construiu torres e cavou cisternas no interior. Ele possuía muito gado nos vales e nas planícies, trabalhadores nas lavouras e nas vinhas das colinas e dos campos férteis, pois gostava muito de agricultura. Na área militar, Uzias equipou seu exército para a guerra. Os soldados foram organizados em companhias sob a convocação do secretário Jeiel, do general de divisão Maazéias e de Hananias, um dos oficiais do rei. Eram 2.600 chefes de famílias no comando de todos os homens de combate. Sob o comando deles estavam 307.500 homens treinados para a guerra, um forte exército real capaz de enfrentar qualquer inimigo. Uzias equipou-os com escudos, lanças, capacetes, armaduras, arcos e fundas. Também aparelhou as torres e as esquinas do muro de Jerusalém com a mais avançada tecnologia militar em lançamento de flechas e de grandes pedras. Ele ficou famoso por todos esses feitos. Tudo parecia favorecê-lo. Mas o poder e a fama acabaram subindo a cabeça do rei, e sua arrogância e seu orgulho provocaram sua queda. Certo dia, já rebelde contra Deus, ele entrou no templo do Eterno como se fosse seu dono e queimou incenso no altar. O sacerdote Azarias, apoiado por 80 sacerdotes corajosos do Eterno, tentou impedi-lo. Eles o repreenderam, dizendo: Você não pode fazer isso, Uzias, porque é tarefa dos sacerdotes descendentes de Arão, especialmente consagrados para esse trabalho. Só eles podem queimar incenso. Saia do templo do Eterno. Você foi infiel. Não pense que o Eterno irá honrar você por isso. Mas Uzias, com o incensário na mão, pronto para queimá-lo, ficou furioso com a interrupção. Ele começou a xingar os sacerdotes, mas enquanto discutiam, apareceu uma doença de pele na testa dele. Assim que o sacerdote principal Azarias e os demais sacerdotes viram os sinais da doença, retiraram-no dali rapidamente. Ele correu para fora, pois reconheceu que a doença tinha sido enviada pelo Eterno. Ela acompanhou Uzias pelo resto da vida, e o rei precisou viver em isolamento. Não podia mais entrar no templo do Eterno. Seu filho Jotão, que tomava conta do palácio,
assumiu o governo da nação. O restante da vida de Uzias, do início ao fim, foi registrado pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado com seus antepassados no campo ao lado do cemitério real. Por causa da sua doença, ele não pôde ser enterrado no cemitério dos reis. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 27. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadoque. Ele agiu corretamente diante do Eterno, seguindo os passos de seu pai Uzias. Mas, ao contrário de seu pai, ele não profanou o templo do Eterno. No entanto, o povo continuou vivendo em pecado. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Eterno, aumentou consideravelmente o muro de Ofel e edificou cidades nos planaltos de Judá, bem como fortalezas e torres nos bosques. Ele lutou e derrotou o rei dos Amonitas. Naquele ano, os Amonitas pagaram a ele 3,5 toneladas de prata, cerca de 10.000 barris de trigo e 10.000 de cevada. O tributo foi repetido nos 2 anos seguintes. A força de Jotão estava na sua firmeza e determinação em viver em obediência ao Eterno. O restante da vida de Jotão, suas guerras e conquistas, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás foi seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, e não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu o exemplo de Israel a ponto de fundir imagens para servir aos deuses pagãos de Baal. Queimou incenso proibido no vale de Ben-Rinom e chegou a ponto de oferecer o próprio filho em sacrifício, prática abominável, copiada dos povos pagãos que o Eterno havia expulsado da terra. Ele também participou das celebrações às divindades ligadas às orgias religiosas, que estavam espalhadas por toda parte. O Eterno o entregou nas mãos do rei da Síria, que o atacou com muita violência e o derrotou, levando muitos prisioneiros para Damasco. Aproveitando a situação, Israel também impôs a ele uma grande derrota. Peca, filho de Remalias, matou num só dia 120.000 soldados valentes, porque eles abandonaram o Eterno, o Deus de seus antepassados. Além disso, Zicre, herói efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Aziricão, encarregado do palácio, e Eucana, o segundo em comando abaixo do rei. E não parou por aí. Os israelitas capturaram 200.000 homens, mulheres e crianças, além de grande quantidade de despojos, que levaram para Samaria. Oded, profeta do Eterno, estava ali por perto. Ele encontrou o exército quando este entrava em Samaria e disse: Parem onde estão e ouçam-me. O Eterno, o Deus de seus antepassados, aborreceu-se contra Judá e usou vocês para castigá-lo. Mas vocês abusaram, exageraram na força e escravizaram seus irmãos de Judá e de Jerusalém. Não percebem que cometeram um grande pecado contra o Eterno, o seu Deus? Agora prestem atenção. Façam o que vou dizer. Mandem todos os prisioneiros de volta. Se não o fizerem, vocês experimentarão o fogo da ira do Eterno. Alguns líderes efraimitas, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselimote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai,
também não concordavam com aquela decisão e disseram aos que voltavam da guerra: "Não tragam esses prisioneiros para cá. Já cometemos um pecado contra o Eterno e agora seremos culpados de outro. Com isso, acumulamos culpa o bastante para detonar uma explosão da ira divina." Então os soldados entregaram os prisioneiros e os despojos aos líderes e ao povo. Alguns homens especialmente designados reuniram os cativos, vestiram os que estavam nus com roupas encontradas nos despojos e puseram sandálias nos pés deles. Também providenciaram uma boa refeição, trataram os feridos, puseram os mais fracos sobre jumentos e depois os conduziram a Jericó, a cidade das palmeiras, devolvendo-os a seus familiares. Só então voltaram para Samaria. Na mesma época, o rei Acás pediu ajuda ao rei da Assíria. Os edomitas voltaram a atacar Judá e levaram muitos prisioneiros. Para piorar, os filisteus invadiram as cidades das planícies, até o oeste e o deserto sul, e capturaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Tímina e Guinzo, com as aldeias vizinhas. O rei Acás, numa atitude arrogante, achando que não precisava do Eterno, permitiu que Judá caísse na depravação. Por isso a nação foi humilhada pelo Eterno e teve de buscar ajuda. Mas Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não quis ajudá-los. Em vez disso, humilhou Acás mais ainda, atacando-o e zombando dele. Desesperado, Acás saqueou o templo do Eterno, o palácio e todo lugar de onde era possível tirar alguma coisa de valor e entregou tudo ao rei da Assíria. Mas não adiantou. O rei Acás não aprendeu a lição. O mundo inteiro estava contra ele, mas ele insistia em se rebelar contra o Eterno. Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, porque depois de ser derrotado por Damasco, pensou: "Se eu servir os deuses que ajudaram Damasco, talvez eles me ajudem também." Mas a situação só piorava. Primeiro Acás foi arruinado, depois toda a nação. Ele retirou todos os objetos de valor e fechou as portas do templo do Eterno. Em seguida, espalhou santuários pagãos para uso pessoal por toda a Jerusalém e pelo território de Judá. Eram altares destinados à adoração de qualquer deus. O Eterno ficou furioso com ele. O restante da vida de Acás, tudo o que ele fez do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Quando Acás morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas não foi honrado com um sepultamento no cemitério dos reis. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Segundo Crônicas, capítulo 29. O rei Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abias, filha de Zacarias. Ele agiu corretamente diante do Eterno, como seu antepassado Davi. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, depois de restaurar as portas do templo do Eterno, Ezequias abriu o templo ao público. Ele reuniu os sacerdotes e levitas no pátio leste e disse: "Ouçam, levitas, consagrem-se e consagrem o templo do Eterno. Façam uma boa limpeza nele. Nossos antepassados erraram e viveram em pecado diante do Eterno. Eles o desprezaram, deixaram de frequentar o templo, o lugar de encontro com o Eterno, e o abandonaram. Fecharam as portas, apagaram as lâmpadas e cancelaram todos os sacrifícios e ofertas queimadas no santuário do Deus de Israel. Por causa disso, o Eterno ficou furioso conosco e expôs nosso povo à zombaria e ao desprezo, como vocês estão vendo. Foi por isso que nossos antepassados foram mortos, e é por isso que nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas foram levados cativos e se tornaram escravos. Portanto, decidi fazer uma aliança com o Deus de Israel
para que a ira do Eterno seja retirada de cima de nós. Filhos meus, não sejam negligentes. O Eterno escolheu vocês para que permaneçam em sua presença e o sirvam, conduzindo e dirigindo os sacrifícios. Essa é a vida de vocês. Sejam cuidadosos e dedicados em tudo o que fizerem. Os levitas atenderam ao apelo. Entre os coatitas estavam Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Entre os meratitas, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealeléu. Entre os gersonitas, Joá, filho de Zima, Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Entre os descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Entre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Eles se apresentaram com seus irmãos, consagraram-se e começaram o trabalho de limpeza do templo do Eterno, de acordo com as instruções do rei e em obediência às ordens do Eterno. Os sacerdotes começaram a limpeza de dentro para fora. Retiraram todo tipo de entulho pagão acumulado ali, que não pertencia ao santuário, e jogaram tudo no vale do Cedron. A purificação do templo começou no primeiro dia do primeiro mês. No dia 8, chegaram ao pórtico. Levaram mais 8 dias para purificar o templo propriamente, e mais 8 dias para o restante das dependências do edifício. Depois, relataram ao rei Ezequias: Já purificamos todo o templo do Eterno, até mesmo o altar das ofertas queimadas, a mesa da presença e todos os seus utensílios. Purificamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acás retirou por causa de sua infidelidade. Estão todos diante do altar do Eterno outra vez. O rei Ezequias começou a trabalhar cedo no dia seguinte. Convocou todos os líderes da cidade, e eles foram para o templo do Eterno. Trouxeram 7 bois, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta de perdão a favor da família real, do santuário e de toda a população de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão oferecessem o sacrifício no altar do Eterno. Os sacerdotes abateram os bois, derramaram o sangue sobre o altar e depois fizeram o mesmo com os carneiros e os cordeiros. Por fim, apresentaram os bodes. O rei e toda a comunidade impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os abateram e ofereceram como oferta de perdão, derramando sangue sobre o altar, para perdão do pecado de todo Israel. O rei determinou que a oferta queimada e a oferta de perdão fossem oferecidas a favor de todo Israel. O rei mandou os levitas ocuparem suas funções no templo do Eterno com os instrumentos musicais, símbolos, harpas e liras, segundo as instruções de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Eterno por meio dos seus profetas. Os levitas formaram a orquestra de Davi, enquanto os sacerdotes ficaram responsáveis pelas trombetas. Então Ezequias deu o sinal para o início. A oferta queimada foi oferecida sobre o altar. Ao mesmo tempo, o coral começou a cantar ao som das trombetas e da orquestra de Davi, enquanto toda a congregação louvava. Durante todo o tempo que era oferecida a oferta queimada, os cantores louvavam e as trombetas soavam. Após os sacrifícios, o rei e todos os presentes se ajoelharam, curvaram-se com o rosto em terra e adoraram. Depois o rei Ezequias e os líderes mandaram os levitas encerrar aquela parte da cerimônia com cânticos de louvor, usando as composições de Davi e do vidente Asaf. Eles cantaram louvores com alegria e reverência, curvando-se em adoração. Ezequias declarou: Agora terminou a consagração. Todos estão consagrados ao Eterno.
Vocês estão prontos para trazer sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Eterno. Assim, toda a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão voluntariamente. Também trouxeram generosamente 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo como oferta queimada ao Eterno. Ao todo, naquele dia, foram consagrados para o sacrifício 600 bois e 3.000 ovelhas. Não havia sacerdotes qualificados suficientes para bater todas as ofertas queimadas. Por isso, seus parentes, os levitas, vieram ajudar, enquanto os outros sacerdotes se consagravam para o serviço. No fim, os levitas foram mais criteriosos ao se consagrar que os outros sacerdotes. Além da grande quantidade de ofertas queimadas, havia a gordura das ofertas de paz e as ofertas de bebida que acompanhavam as ofertas queimadas. O culto no templo do Eterno foi restaurado. Ezequias e toda a congregação celebraram. Deus estabeleceu uma base firme para a vida do povo e fez isso tão rapidamente. Segundo Crônicas, capítulo 30. Ezequias convocou todo Israel e Judá, enviando também carta para Efraim e Manassés, a se reunirem no templo do Eterno em Jerusalém, a fim de celebrar a Páscoa do Eterno, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Eles não puderam celebrar na data prevista, pois não havia sacerdotes suficientes preparados, e o povo não teve tempo de se reunir em Jerusalém. Diante dessa situação, o rei e o povo combinaram outra data, e depois mandaram convites a toda a nação, desde Berseba, no sul, até Dan, no norte. O texto dizia, em essência: venham celebrar a Páscoa do Deus de Israel em Jerusalém. Dos que estavam vivos, ninguém em Israel e Judá havia celebrado a Páscoa como deveria. O rei deu as ordens, e os mensageiros distribuíram os convites assinados pelo rei e por seus oficiais a todo Israel e Judá. O convite dizia: ó israelitas, voltem-se ao Eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte a vocês. Vocês que sobreviveram às investidas do rei da Assíria. Não repitam o pecado de seus antepassados, que abandonaram o Eterno e por isso foram destruídos. Vocês mesmos são testemunhas da destruição que provocaram. Não sejam obstinados como eles. Confiem no Eterno. Venham ao templo que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Eterno, seu Deus. Assim vocês não serão mais objetos de sua ira. Se vocês se voltarem ao Eterno, seus parentes e os descendentes levados cativos serão tratados com compaixão e mandados de volta para sua terra. O Eterno é bondoso e compassivo. Ele não rejeitará vocês. Voltem, e ele os receberá de braços abertos. Os mensageiros foram de cidade em cidade, percorrendo todo o território de Efraim e Manassés até Zebulon. Mas o povo não os levou a sério e zombava deles. Bem, nem todos. Alguns dos que moravam em Azer, Manassés e Zebulon não se constrangeram em aceitar o convite e ir a Jerusalém. Em Judá, os mensageiros foram mais bem recebidos. Deus agiu poderosamente entre eles, fazendo que se unissem e acatassem as ordens do rei e dos seus oficiais, conforme a palavra do Eterno. Na data marcada do segundo mês, uma imensa multidão se reuniu para celebrar a Páscoa, às vezes chamada Festa dos Pães Sem Fermento. Antes de tudo, decidiram eliminar os altares pagãos que ainda restavam em Jerusalém. Eles os removeram e jogaram todos no Vale do Cedron. Depois, no dia 14 do segundo mês, abateram os cordeiros da Páscoa.
Antes, os sacerdotes e os levitas não estavam preparados, mas depois, envergonhados por sua morosidade, eles se consagraram e ofereceram ofertas queimadas no templo do Eterno. Ocuparam seus postos conforme estava prescrito na revelação de Moisés, o homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que os levitas passavam para eles. Muitos na congregação não haviam se consagrado de acordo com o exigido, e por isso não estavam preparados para oferecer sacrifícios. Assim, os levitas tiveram de oferecer os cordeiros da Páscoa no lugar deles, para que todos pudessem apresentá-los ao Eterno. Muita gente, principalmente de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não pôde participar da refeição da Páscoa porque não havia se consagrado adequadamente. Ezequias intercedeu por eles. Que o Eterno, conhecido por sua bondade, perdoe todos os que desejam buscar com sinceridade o Deus de seus antepassados, o Eterno mesmo, ou principalmente a esses que não atendem às exigências de acesso ao templo. O Eterno respondeu à oração de Ezequias e restaurou todo o povo. Todos os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias e com grande entusiasmo. Os levitas e os sacerdotes louvavam o Eterno todos os dias, fazendo soar bem alto os instrumentos musicais ao Eterno. Ezequias elogiou os levitas pela maneira em que conduziram o povo à adoração do Eterno. Depois de 7 dias celebrando, comendo das ofertas de paz e louvando ao Eterno, o Deus de seus antepassados, o povo resolveu estender a festa por mais 7 dias. E continuaram a festejar. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 bois e 7.000 ovelhas para a congregação. Os oficiais forneceram 1000 bois também e 10.000 ovelhas. Havia muitos sacerdotes consagrados e preparados. Toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas, os que vieram de Israel e os estrangeiros de Israel e de Judá, uniram-se para a celebração. Jerusalém era uma alegria só. Desde a cerimônia da dedicação do templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não se havia testemunhado nada igual na cidade. Os sacerdotes e os levitas encerraram com a bênção sobre o povo. Deus ouviu a oração deles, que subiu ao céu, sua habitação sacra. Segundo Crônicas, capítulo 31. Depois da celebração da Páscoa, todos retornaram às suas cidades em Judá. Ao chegar, destruíram os monumentos de pedra, demoliram os postes sagrados e os altares das divindades ligadas às orgias religiosas e aos ídolos locais. E não pararam até terem percorrido os territórios de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Só então voltaram para casa e retomaram suas atividades. Ezequias organizou os grupos de sacerdotes e de levitas e dividiu as tarefas, distribuindo as funções na condução do ministério de oferecer os sacrifícios, para garantir a apresentação das diversas ofertas e o louvor e ações de graças ao Eterno em todos os cultos. Também definiu sua contribuição pessoal para as ofertas queimadas das adorações da manhã e da tarde, dos sábados, das festas da lua nova e de outros dias sagrados, como prescrevia a revelação do Eterno. Pediu ainda que a população de Jerusalém assumisse o sustento dos sacerdotes e dos levitas, para que eles pudessem se dedicar inteiramente à revelação do Eterno, sem interrupções ou distrações. Assim que a solicitação de Ezequias foi divulgada, os israelitas corresponderam generosamente. Ofereceram o melhor da colheita de trigo, do vinho, do azeite, do mel, enfim, de tudo que se produz no campo. Não economizaram em nada. Também trouxeram o dízimo de tudo, do gado, das ovelhas
e de tudo que possuíam e que havia sido dedicado ao Eterno. Tudo foi organizado e estocado. Esse trabalho começou no 3º mês e só foi concluído no 7º mês. Quando Ezequias e seus oficiais viram a quantidade de ofertas empilhadas, louvaram ao Eterno e elogiaram o povo de Israel. Depois, Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas o que fazer com tantas ofertas. Azarias, o sacerdote principal da família de Zadok, respondeu: Depois que o povo começou a trazer as ofertas para o templo do Eterno, há mais que o suficiente para todos comerem à vontade e ainda sobra. O Eterno abençoou seu povo, e essa é a prova. Ezequias mandou que limpassem e arrumassem as despensas do templo do Eterno. Quando ficaram prontas, armazenaram ali todos os dízimos e ofertas consagradas. O levita Conanias foi designado para esse trabalho, auxiliado por seu irmão Simei. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeremote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram supervisores, sob as ordens de Conanias e Simei, que por sua vez estavam subordinados às determinações do rei Ezequias e de Azarias, o sacerdote principal do templo de Deus. Coré, filho do levita Ímna, guarda da porta leste, ficou encarregado das ofertas voluntárias e tinha a responsabilidade de distribuir as ofertas consagradas e as coisas dedicadas a Deus. Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias eram leais ao seu chefe na distribuição das ofertas nas cidades dos sacerdotes. Eram honestos na divisão dos suprimentos entre seus companheiros sacerdotes, jovens ou idosos, e entre todos os homens de 30 anos de idade ou mais que ministravam diariamente no templo do Eterno, de acordo com seus turnos e tarefas. Os turnos eram formados pelos sacerdotes oficialmente registrados, de acordo com a família a que pertenciam, e os levitas de 20 anos de idade ou mais, conforme a função que exerciam. O registro genealógico oficial incluía todos da congregação, crianças, mulheres, filhos e filhas. Todos demonstravam grande dedicação no ato de ofertar e na consagração pessoal. Ninguém ficou de fora. Os descendentes de Arão, os sacerdotes que viviam nos campos, mas que pertenciam às cidades dos sacerdotes, contavam com homens respeitáveis, prontos para a distribuição da porção de cada sacerdote, registrado na genealogia oficial dos levitas. Ezequias começou e deu continuidade a essa obra em todo o território de Judá. Ele foi correto perante o Eterno. Sempre que assumia uma tarefa, fosse relacionada ao templo de Deus, fosse concernente à obediência à lei e aos mandamentos, ele buscava a orientação de Deus e se dedicava de corpo e alma à sua execução. Por isso ele era muito bem-sucedido em tudo o que fazia. Segundo Crônicas, capítulo 32. Depois desses fatos e desses exemplos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, declarou guerra a Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas e estava determinado a invadi-las. Ezequias, quando percebeu a estratégia de Senaqueribe para tomar Jerusalém, foi consultar conselheiros e líderes militares sobre um assunto em particular: o abastecimento de água fora da cidade. Todos concordaram com a ideia do rei, e um verdadeiro mutirão foi realizado para entupir as fontes e destruir o canal que atravessava a terra. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria se abasteçam com essa água? Ezequias também decidiu fazer reparos em todas as brechas do muro da cidade, construir torres de defesa, erguer outro muro mais distante e reforçar a rampa de defesa, o Milo,
da antiga cidade de Davi. Também construiu um grande depósito de armas, para guardar lanças e escudos. Em seguida, nomeou oficiais militares para comandarem o povo e convocou toda a população a se reunir na praça central, em frente da porta da cidade. Reunido o povo, Ezequias disse: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo do rei da Assíria e seu exército. Estamos em grande número enquanto eles não passam de meia dúzia de gatos pingados. E ainda temos o Eterno do nosso lado para nos ajudar e lutar por nós. Animados com as palavras de Ezequias, o povo criou coragem. Passado um tempo, Senaqueribe, que tinha montado acampamento em torno de Laques, enviou mensageiros a Jerusalém com a seguinte mensagem ao povo de Judá e a Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, mandou dizer: Vocês acham que estão seguros nessa fortaleza chamada Jerusalém? Que ingenuidade! Acham que Ezequias vai defendê-los? Não se enganem. Ezequias está iludindo vocês quando diz: O Eterno, nosso Deus, nos defenderá contra o poder do rei da Assíria. Todos vocês morrerão. Não foi esse Ezequias que eliminou todos os altares locais e determinou um único local de adoração? Vocês sabem o que eu e meus antepassados fizemos a todas as nações vizinhas? Por acaso um único Deus em algum lugar conseguiu me resistir? Vocês conhecem algum Deus de alguma nação conquistada por mim ou por meus antepassados que tenham conseguido algo contra mim? O que os faz acreditar que a ajuda do seu Deus será suficiente? Não deixem que Ezequias leve vocês na conversa. Não deixem que ele os engane com essas mentiras deslavadas. Não confiem nele. Nenhum Deus de nenhuma nação ou reino pôde ajudar seu povo contra mim e contra meus antepassados. O Deus de vocês não tem nenhuma chance contra mim. Os próprios mensageiros também faziam comentários irônicos sobre o Eterno e o rei Ezequias. Senaqueribe continuou mandando cartas e em todas insultava o Eterno, o Deus de Israel. Os deuses das nações não tiveram forças para ajudar nenhuma delas. O Deus de Ezequias não é melhor que eles. Talvez seja até mais fraco. Os mensageiros chegavam até o muro de Jerusalém e falavam bem alto para quem estivesse sobre o muro. Gritavam em hebraico, na tentativa de amedrontá-los e convencê-los a se render. Eles insistiam em confundir o Deus de Jerusalém com os deuses dos povos feitos por mãos humanas. O rei Ezequias, junto com o profeta Isaías, filho de Amós, foram orar e clamar ao céu. O Eterno respondeu enviando um anjo que destruiu todos os que estavam no acampamento dos assírios, soldados e oficiais. Senaqueribe foi forçado a voltar para casa, envergonhado e humilhado. Quando ele entrou no templo do seu Deus, foi morto pelo próprio filho. O Eterno livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém de Senaqueribe, rei da Assíria, e dos demais inimigos, e continuou cuidando do povo. Pessoas surgiam de todos os lugares, trazendo ofertas ao Eterno e presentes valiosos a Ezequias, rei de Judá. As nações vizinhas ficaram admiradas, enquanto Ezequias ganhava popularidade. Passado um tempo, Ezequias ficou gravemente enfermo e quase morreu. Ele orou ao Eterno, que respondeu com um milagre. Mas em vez de ser grato, Ezequias se tornou arrogante, o que despertou a ira do Eterno contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Mais tarde, Ezequias e o povo de Jerusalém reconheceram sua arrogância. Por isso o Eterno conteve sua ira enquanto Ezequias viveu. Ezequias enriqueceu e era muito respeitado. Ele teve de construir depósitos para guardar a grande quantidade de prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e objetos de valor. Ele também construiu armazéns para os cereais, o vinho e o azeite, e currais para o gado e as ovelhas.
Fundou cidades para uso próprio e criou enormes rebanhos de ovelhas e bois. Deus concedeu a ele muitas riquezas. Ezequias também foi responsável por desviar a saída superior da fonte de Giom para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem-sucedido em tudo o que se propôs realizar. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram mensageiros para saber a respeito do milagre que havia acontecido, Deus o deixou por conta própria, para ver o que ele faria, pois queria testar sua fidelidade. O restante da história de Ezequias e de sua fiel dedicação, você pode ler por você mesmo. Está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, nos anais dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte superior do cemitério do rei Davi. Todos em Judá e Jerusalém foram ao funeral. Ele teve um funeral com todas as honras. Seu filho Manassés o sucedeu. Segundo Crônicas, capítulo 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hefzibá. Ele agiu mal diante do Eterno. Reintroduziu todas as práticas imorais e perversas dos povos que o Eterno havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares de prostituição que seu pai Ezequias destruíra. Construiu altares e postes sagrados para o deus da fertilidade Baal e para a deusa da prostituição Azerá, como Acabe, rei de Israel, tinha feito. Adorou todo tipo de astros. Construiu altares pagãos até dentro do templo de Jerusalém, dedicado exclusivamente por decreto do Eterno. Em Jerusalém estabelecerei o meu nome. Construiu ainda altares a todo tipo de astros e os colocou nos 2 pátios do templo do Eterno. Ofereceu o próprio filho em sacrifício. Praticou magia e feitiçaria. Consultou espíritos dos mortos. Enfim, provocou a ira do Eterno, cometendo todo tipo de profanação. A gota d'água foi pôr a imagem da deusa da prostituição Azerá dentro do templo do Eterno, uma afronta flagrante à declaração do Eterno a Davi e a Salomão. Neste templo e na cidade de Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, estabelecerei o meu nome para sempre. Nunca mais deixarei meu povo Israel andar errante fora da terra que dei a seus antepassados, contanto que obedeçam a tudo o que ordenei por meio do meu servo Moisés. Manassés fez o povo se desviar e conseguiu ser pior que as nações pagãs que o Eterno havia destruído. Assim, quando o Eterno falou a Manassés e ao povo, eles simplesmente o ignoraram. Por isso o Eterno induziu os comandantes das tropas do rei da Assíria a prender Manassés. Eles puseram um gancho no nariz e correntes nos pés do rei de Judá e o levaram para a Babilônia. Apavorado, ele se ajoelhou e, arrependido, pediu a ajuda do Deus de seus antepassados. Enquanto orava, Deus se comoveu, atendeu ao seu pedido, trouxe-o de volta a Jerusalém e lhe devolveu o reinado. Assim, Manassés reconheceu que o Eterno estava no comando. Depois disso, Manassés reconstruiu e elevou o muro externo de defesa da cidade de Davi, a oeste da fonte de Giom, no vale. Prosseguiu até a Porta do Peixe e contornou a colina de Ofel. Fortaleceu o sistema de defesa, enviando comandantes militares a todas as cidades fortificadas de Judá. Fez uma grande limpeza no templo, retirando todos os ídolos pagãos e as imagens das deusas. Retirou e jogou no lugar fora da cidade todos os altares que ele mesmo tinha posto na colina do templo e os que ele tinha espalhado por Jerusalém. Restaurou o altar do Eterno e reiniciou o sacrifício, apresentando ofertas de paz e de ações de graças. Ele decretou que todo o povo servisse e adorasse apenas ao Eterno,
o Deus de Israel. Mas o povo não o levou a sério. Eles usavam o nome do Eterno, mas continuavam a sacrificar nos altares locais e insistiam nas antigas práticas pecaminosas. O restante da história de Manassés, sua oração ao seu Deus, as mensagens que os profetas transmitiram pessoalmente pela autoridade do Eterno, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Sua oração e como Deus se compadeceu dele, a relação de todos os seus pecados e suas práticas, a construção dos altares pagãos, dos locais de adoração à deusa da prostituição Azerá e das imagens que ele adorava antes da sua conversão, estão descritos no registro dos profetas. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio. Seu filho Amon o sucedeu. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como seu pai Manassés, mas nunca se humilhou perante o Eterno, como o fez Manassés. Pelo contrário, foi se tornando cada dia pior. Os servos de Amon se revoltaram e o assassinaram. Eles o mataram dentro do próprio palácio. Mas o povo matou os assassinos e coroou Josias, filho dele, rei em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 31 anos em Jerusalém. Ele agiu corretamente diante do Eterno e seguiu os passos de seu antepassado Davi, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, ainda adolescente, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu antepassado. 4 anos depois, o 12º do seu reinado, ele começou a eliminar de Judá os altares ligados às orgias religiosas e a destruir os postes sagrados de Azerá e as imagens esculpidas e fundidas dos deuses e das deusas. Demoliu os altares de Baal, derrubou qualquer altar relacionado aos ídolos e jogou o entulho e as cinzas sobre o túmulo dos que haviam cultuado esses deuses. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os mesmos altares em que ofereciam sacrifícios, enquanto estavam vivos. Assim purificou completamente Judá e Jerusalém. A limpeza abrangeu as cidades de Manassés, Efraim, Simeão e suas redondezas, chegando a Naftali. Demoliu todos os altares e os postes de Azerá por todo Israel. Destruiu as imagens das deusas e dos deuses e queimou os altares locais. Depois de Israel ter sido purificado, voltou para Jerusalém. Certo dia, no 18º ano do seu reinado, depois de completar a purificação do país e do templo, o rei Josias incumbiu Zafã, filho de Azalias, Maazéias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o arquivista do palácio, de restaurar o templo do Eterno. A primeira providência foi entregar todo o dinheiro arrecadado pelos guardas levitas de Manassés, de Efraim e do restante de Israel, de Judá, de Benjamim e dos moradores de Jerusalém, nas mãos dos encarregados da obra do templo do Eterno. Com esses recursos, eles podiam pagar os trabalhadores que faziam os reparos no templo, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Assim, eles puderam comprar madeira e pedras lavradas para reforçar os alicerces que os reis de Judá haviam deixado deteriorar. Os trabalhadores eram dedicados e honestos. Eram supervisionados por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate, administradores da obra. Outros levitas, que também eram músicos habilidosos, ficaram encarregados dos operários e supervisionavam os trabalhos nas diversas funções. Os levitas ainda eram encarregados de fazer os serviços de contador, administrador e guardas de segurança. Enquanto recebiam o dinheiro ofertado ao templo do Eterno, o sacerdote principal Hilquias encontrou uma cópia da revelação de Moisés.
Ele contou ao secretário Zafã: Acabei de encontrar o livro da revelação do Eterno, que ensina os caminhos de Deus. Foi encontrado no templo. Ele o entregou a Zafã, que por sua vez o entregou ao rei. Com o livro mandou o seguinte relatório: Os trabalhos estão encerrados, está tudo em ordem. Todo o dinheiro arrecadado no templo do Eterno foi usado para pagar os administradores e os trabalhadores. Zafã disse ainda ao rei: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. Então leu partes do livro ao rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na revelação do Eterno, rasgou a própria roupa e deu esta ordem ao sacerdote Ilquias, a Aicam, filho de Zafã, a Acbor, filho de Micaías, ao próprio Zafã e a Asaías, assistente do rei: Intercedam ao Eterno por mim e por todo o povo de Judá. Procurem saber o que fazer a respeito do que está escrito no livro que foi encontrado. O Eterno deve estar furioso conosco, pois nossos antepassados não obedeceram ao que está escrito nesse livro, nem seguiram as instruções dele. O sacerdote Ilquias e aqueles a quem o rei designou procuraram a profetisa Hulda. Ela era mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Haras, encarregado do guarda-roupa do palácio. Ela morava na parte mais nova de Jerusalém. Eles a consultaram e ela respondeu: Assim diz o Eterno, o Deus de Israel: Digam ao homem que enviou vocês que estou para castigar este lugar e essa gente. Todas as palavras escritas no livro que o rei de Judá acabou de ler serão cumpridas. Por quê? Porque esse povo me abandonou e adorou outros deuses. Eles provocaram a minha ira quando começaram a fabricar ídolos. A minha ira se acendeu contra este lugar e ninguém a extinguirá. Digam também ao rei de Judá, já que mandou vocês consultarem o Eterno: Assim diz o Eterno sobre o livro que você leu. Já que você levou a sério as ameaças de castigo contra este lugar e essa gente, e já que você se humilhou arrependido, rasgando a própria roupa e chorando diante de mim, também darei ouvidos a você. Assim diz o Eterno: Vou cuidar de você. Você morrerá tranquilo e será sepultado em paz. Não verá o castigo que trarei a este lugar. Os homens levaram a mensagem ao rei. O rei convocou imediatamente todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Eterno acompanhado de todos os homens de Judá, de todos os moradores de Jerusalém, desde os nobres até os mais simples, dos sacerdotes e dos profetas. Depois leu publicamente tudo o que estava escrito no livro da aliança encontrado no templo do Eterno. O rei ficou de pé ao lado da coluna e diante do Eterno fez um juramento comprometendo-se a seguir o Eterno, a confiar nele e a obedecer a ele. Prometeu acatar de corpo e alma as suas instruções com respeito ao que deviam crer e fazer. Também prometeu praticar tudo o que estava prescrito na aliança, todas as coisas escritas no livro. O rei obrigou todos os moradores de Jerusalém e de Benjamim a fazer parte da aliança. Eles aceitaram e se comprometeram com a aliança do Eterno, o Deus de seus antepassados. Josias fez uma limpeza completa, eliminando a profanação espalhada pelo território de Israel, e fez que todos se renovassem, servissem e adorassem ao Eterno. Durante toda a vida de Josias, o povo manteve uma conduta correta e seguiu fielmente o Eterno, o Deus de seus antepassados. Segundo Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa do Eterno em Jerusalém. Depois de abaterem o cordeiro da Páscoa no dia 14 do primeiro mês, ele deu instruções detalhadas aos sacerdotes e encorajou-os no trabalho de condução do serviço no templo do Eterno. Também disse aos levitas encarregados de ensinar e orientar Israel com respeito a tudo que estava relacionado ao culto,
Eles tinham sido especialmente consagrados para essa tarefa. Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisarão carregá-la sobre os ombros de um lugar para outro. Sirvam ao Eterno e a Israel, o povo de Deus. Organizem-se de acordo com suas famílias para as respectivas tarefas, segundo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Permaneçam em seus lugares no santuário, um grupo de levitas para cada grupo de moradores. Vocês abaterão o cordeiro da Páscoa. Depois, consagrem-se e preparem o cordeiro, para que todos possam celebrar a Páscoa exatamente como o Eterno ordenou por meio de Moisés. Josias doou pessoalmente 30.000 ovelhas, cordeiros e cabritos, e 3.000 bois. Tudo o que era preciso para a celebração da Páscoa foi providenciado. Seus oficiais também colaboraram com o povo. Ajudaram até mesmo os sacerdotes e os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, administradores do templo de Deus, deram 2.600 cordeiros e 300 bois para os sacerdotes para o sacrifício da Páscoa. Conanias, seus irmãos Semaías e Natanael, e os chefes dos levitas Razabias, Jeiel e Josabade doaram 5.000 cordeiros e 5.000 bois para os levitas para o sacrifício da Páscoa. Todos os preparativos para o sacrifício ficaram prontos. Os sacerdotes assumiram suas funções e os levitas ocuparam suas posições conforme a instrução do rei. Abatiam os cordeiros para a Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue dos cordeiros enquanto os levitas tiravam as peles dos animais. Eles separaram as ofertas queimadas a serem oferecidas pelos grupos de famílias, para que todos pudessem oferecer ao Eterno, segundo as instruções do livro de Moisés. Fizeram o mesmo com o gado. Assaram o cordeiro da Páscoa de acordo com as instruções e cozinharam as ofertas consagradas em panelas, potes e caldeirões e serviram ao povo. Depois de o povo comer a refeição sagrada, os levitas se serviram e serviram aos sacerdotes descendentes de Arão, pois os sacerdotes ficaram trabalhando até tarde da noite, oferecendo os sacrifícios sobre o altar. Os músicos descendentes de Asaf estavam todos em seus lugares, de acordo com as instruções de Davi e de Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei. Os guardas vigiavam as portas. Os levitas também lhes serviram, pois eles não podiam deixar os seus lugares. Assim, naquele dia, tudo foi realizado a serviço do Eterno, para a celebração da Páscoa e o sacrifício das ofertas queimadas sobre o altar do Eterno, conforme as ordens de Josias. Durante 7 dias, os israelitas celebraram a Páscoa, também conhecida como Festa dos Pães Sem Fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis a havia celebrado. Mas Josias, os sacerdotes, os levitas, todo o povo de Judá e de Israel que compareceram naquela semana, além dos moradores de Jerusalém, todos eles a celebraram. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado do rei Josias. Algum tempo depois de Josias ter concluído a reforma no templo, Neco, rei do Egito, marchou para a guerra até Carquemes, às margens do rio Eufrates. Josias saiu para enfrentá-lo. Neco enviou mensageiros a Josias, dizendo: "Qual o problema entre nós, rei de Judá? Não vim atacar você, mas outra nação contra quem estou em guerra. Deus mandou que eu me apressasse, por isso não me atrapalhe, pois você estará impedindo o próprio Deus que está do meu lado, e ele destruirá você." Mas Josias não voltou atrás, nem acreditou nas palavras de Neco. Entretanto, era Deus quem estava falando. Apesar de o rei Josias ter se disfarçado para enfrentá-lo nas planícies de Megido, os flecheiros o atingiram. O rei disse a seus oficiais: "Tirem-me daqui! Estou ferido!" Os soldados tiraram o rei do carro dele e o puseram em outro, que o transportou de volta a Jerusalém.
Ali morreu e foi sepultado no cemitério da família. Todos em Judá e em Jerusalém compareceram ao funeral. Jeremias compôs um hino de lamento por Josias. O hino é cantado até hoje pelos coros de Israel. O hino está registrado nos Lamentos. O restante da história de Josias, sua vida exemplar e dedicada, de acordo com a revelação de Deus, do início ao fim, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel e de Judá. O povo escolheu Jeoacás, filho de Josias, rei em Jerusalém, para suceder seu pai. Segundo Crônicas, capítulo 36. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito o depôs e obrigou o país a pagar 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro como imposto. Neco, rei do Egito, constituiu Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e também mudou o nome dele para Jeoaquim. Depois, levou Jeoacás para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez guerra contra ele, amarrou-o com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Nabucodonosor também levou objetos do templo do Eterno para enfeitar o palácio real. O restante da história de Jeoaquim, o sacrilégio abominável que cometeu e as consequências dos seus atos, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim o sucedeu. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, mas reinou apenas 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou que o levassem para a Babilônia com o restante dos objetos de valor do templo do Eterno e constituiu seu tio Zedequias, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, como os outros reis. Quando o profeta Jeremias o confrontou com a palavra do Eterno, ele não se arrependeu. Rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar lealdade no nome de Deus. Obstinado, não recorreu ao Eterno, nem passou pela sua mente arrepender-se. Sua maldade contagiou os líderes, os sacerdotes e todo o povo. A corrupção era generalizada. Eles repetiam todas as práticas abomináveis dos pagãos, profanando o templo do Eterno, recém-consagrado em Jerusalém. O Eterno, Deus de seus antepassados, enviou repetidas advertências contra eles. Deus concedeu a eles várias oportunidades de arrependimento, por compaixão do povo e do templo. Mas eles não quiseram saber. Zombavam dos mensageiros do Eterno, desprezavam a mensagem e ridicularizavam os profetas. A ira do Eterno foi crescendo, até chegar a um ponto sem volta. O Eterno convocou Nabucodonosor, rei da Babilônia, que invadiu a nação e massacrou a população sem dó, até dentro do templo. Foi uma verdadeira carnificina que não poupou ninguém. Jovens, moças, adultos e idosos. Todos foram tratados da mesma maneira. Em seguida, ele se apossou de tudo o que havia no templo, todos os objetos de valor. Não deixou nada para trás. Ele esvaziou também os tesouros do templo do Eterno e o tesouro do rei e dos oficiais. Depois, transportou tudo para a Babilônia, as pessoas e os objetos de valor. Ele incendiou o templo do Eterno, deixando-o em ruínas. Destruiu os muros de Jerusalém e incendiou todas as construções. A cidade inteira foi queimada. Os sobreviventes foram levados cativos para a Babilônia e se tornaram escravos de Nabucodonosor e de sua família.
O exílio e a escravidão prolongaram-se até que o reino da Pérsia conquistou a Babilônia. Foi justamente esta a mensagem do Eterno por meio da pregação de Jeremias. A terra desolada teve o seu descanso sabático, um descanso de 70 anos, como compensação pelos sábados não respeitados. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, em cumprimento à palavra do Eterno anunciada por Jeremias, o Eterno inspirou Ciro, rei da Pérsia, a decretar em todo o seu reino as seguintes palavras. Decreto de Ciro, rei da Pérsia. O Eterno, o Deus dos céus, entregou-me todos os reinos da terra. Ele também me encarregou de construir um templo de adoração a ele em Jerusalém de Judá. Todos os que pertencem ao povo do Eterno, sintam-se convocados, e que o Eterno, seu Deus, esteja com vocês. Avante!